Rodrigo é produtor de gado leiteiro na região de Lavras. Há cerca de 3 anos, teve problemas com a raiva. A doença matou 7 animais, um prejuízo de cerca de R$ 8.000 para o pecuarista. Mas começaram a cambalear. E após cambalear, eles vieram a deitar e após perder a primeira res, eu chamei o veterinário. Ele realmente constatou que era raiva e o diagnóstico foi feito. Mesmo após, eu já falei que tendo feito a vacinação, aconteceu de perder mais algumas vezes na época. Depois disso, o Rodrigo mudou a rotina da fazenda. Antes, só aplicava a vacina, que não é obrigatória, uma vez por ano. Agora, são 3 doses para garantir a saúde do rebanho. E o produtor dá até um conselho para quem está no meio rural. A melhor forma que existe é a prevenção. Eu acho que não há outra. Após a infecção, o animal não tem retorno, ele vem a falecer mesmo, e o melhor remédio que tem é prevenir. Não é somente uma aplicação, os produtores precisam ficar atentos que precisa de no mínimo 3 aplicações no ano, e aí vem a resolver o problema. Segundo o professor Juliano, do Departamento de Medicina Veterinária da UFLA, a raiva é uma doença perigosa. A raiva ela é causada por um vírus e ela comete todos os mamíferos. Então, desde bois, cavalos, cães, gatos, animais silvestres, são aqueles animais que vivem nas florestas, e também morcego. Ela é transmitida por meio de mordeduras, arranhões. Também, se o animal estiver contaminado, por meio de lambeduras. Então, a saliva do animal é um dos principais veículos de transmissão desse vírus para o ser humano e para outros animais também. Aqui no sul de Minas, esse é o tipo de morcego mais comum. Mesmo se alimentando de plantas, ele ataca os animais e, na mordida, transmite a doença. A raiva mais conhecida é a do tipo furiosa, que geralmente deixa os bichos agressivos. Mas tem ainda um outro tipo, que é a raiva silvestre. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes as pessoas têm o hábito de alimentar saguis, macacos na mão, e esses animais podem morder a pessoa e transmitir a raiva. Outra coisa também que é muito importante é que animais silvestres encontrados com problemas ou atropelados nunca devem ser manuseados, porque esses animais podem ter sido atropelados justamente porque já apresentavam sinais clínicos da raiva. Então, se você entra em contato com sangue, com a saliva desses animais, com material biológico desses animais, mesmo que ele esteja morto, você pode contrair a raiva. O professor Juliano e estes profissionais são alguns dos integrantes de uma comissão criada na UFLA para discutir o assunto. Nós temos a Coordenadoria de Prevenção de Endemias, que é uma coordenadoria vinculada à Diretoria de Meio Ambiente. E essa coordenadoria tem como objetivo prevenir zoonoses aqui dentro do campus e na região. Então, em função da casuística alta no estado de Minas Gerais, da raiva não estar erradicada, não está sob controle, a gente viu a necessidade de começar a discutir o assunto dentro da universidade, para prevenir quem trabalha, para prevenir os alunos e para também a gente conseguir dar uma orientação para o produtor rural. A professora lembra ainda que várias ações já estão sendo desenvolvidas e devem chegar até o produtor rural. Inicialmente a gente fez um levantamento e a gente está fazendo uma série de proposições para serem adaptadas e adequadas dentro da universidade para a prevenção da doença aqui dentro. Então a gente está criando um protocolo para tramitação, manutenção, recebimento desses animais dentro da instituição. E além disso, uma cartilha que vai ser passada para os alunos e para o produtor rural também, orientando sobre os riscos da doença e como devem ser os cuidados de prevenção na transmissão do vírus rábico. Jairo é médico veterinário e explica que a vacinação deve ser constante para evitar que os animais morram vítimas da raiva. O ideal é vacinar os animais, a partir de 3, 4 meses de idade, fazer a vacinação sistêmica, uma vez anual, uma vez por ano ou 2 vezes por ano, depende a incidência na região, se é muito atacado o morcego ou não. E sempre estar conversando com os vizinhos, vendo a casuística de morte dos animais, o que pode estar acontecendo, E casos mais graves, pode estar mandando entrando em contato com veterinários, ou mesmo aqui no hospital veterinário, que a gente atende, recebe os animais e faz o diagnóstico através da patologia, Segundo a comissão, os números da doença no sul de Minas têm crescido, principalmente entre os cavalos. Só no hospital veterinário da UFLA chega pelo menos um caso por semana. Um dos principais transmissores no Brasil ainda é o morcego. Mas hoje, como os casos de raiva em herbívoros aqui têm crescido muito. No estado de Minas Gerais, cada ano aumenta o número de casos.
de identificado. Fora os que a gente não consegue identificar porque não chega para a gente aqui. O animal morre na propriedade, não se faz um diagnóstico. O proprietário não procura um veterinário, não procura os órgãos de defesa agropecuária e não chega ao diagnóstico. Se a gente está chegando aqui, para a gente aqui, por exemplo, está quase chegando um caso por semana quase, aqui no hospital, de cavalo, mais outros de casos de boi. É um número muito alto. Se você pensar na totalidade do rebanho, é um número muito alto. E o pessoal tem negligenciado, até os proprietários não têm vacinado, não se preocupa com outra, faz a vacina de aftosa, que é obrigatória, mas a da raiva não se faz. E a raiva é uma doença muito importante. Por conta disso, a letalidade dela é muito alta. Se você contrair a raiva, dificilmente você vai sobreviver.